Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A AgriShow em Ribeirão Preto terminou em clima de otimismo. A organização aponta que a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina deve crescer ainda mais. E as empresas também já anunciam novidades para a próxima edição. Em 5 dias, 197 mil pessoas passaram por aqui. A feira registrou aumento de 7% em transações comerciais e intenções de negócios, 14 bilhões e 600 milhões de reais. Ou seja, volume recorde no setor de máquinas e implementos agrícolas. Com quase 100 anos de história, esta empresa fabricante de implementos com sede no município de Matão, em São Paulo, acompanha a evolução da AgriShow. O CEO Fernando Capra comemora os resultados dessa edição. É realmente a 30ª edição da AgriShow e a 30ª presença da Baldan AgriShow. A Baldan é uma das 4 empresas fundadoras desse evento maravilhoso, que é gigantesco. E para nós é sempre um momento de realização, de contato com todos os nossos clientes, de trazer as inovações, de atender as demandas que aquele ano especificamente, cada ano tem a sua característica e a gente tem que estar sempre pronto para isso. A feira trouxe soluções e tecnologias para todos os produtores. Um dos destaques foi a agricultura familiar, com anúncios do governo federal voltados para esse setor. Nós vamos nos debruçar sobre o próximo Plano Safra para aumentar o crédito, para custeio e para mecanização e tecnificação do agricultor brasileiro, para que o pequeno agricultor também tenha acesso a esse ambiente tecnológico moderno, de mudanças que nós estamos tendo de todos os tipos, essa revolução científica e tecnológica, e possa ampliar a produção de alimentos para botar na mesa do povo brasileiro a um preço melhor. A AgriShow, que já é a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, termina com a promessa de crescer ainda mais no ano que vem. Além de facilitar o acesso para a chegada do visitante, deve abrigar ainda mais empresas, inclusive as estrangeiras. Primeiro, nós vamos aumentar a área do AgriShow. Nós queremos elevar para a capacidade de pelo menos 1.500 expositores. Esse é um ponto muito importante. E para isso nós estamos melhorando a mais os acessos. Esse ano trabalhamos muito forte para termos mais as pessoas terem a facilidade de entrar e sair mais rápido do AgriShow. Eu só recebi elogio por enquanto. E o ano que vem nós vamos melhorar ainda mais com 2 acessos que nós queremos construir para facilitar o escoamento de entrada e saída dos visitantes. Vamos internacionalizar a feira, vamos dar oportunidade para mais empresas, mais países vindo aqui. A China está com um grande pavilhão lá embaixo, nós temos aí outras marcas entrando aqui no Brasil, que é bom. A concorrência é salutar, porque desperta e concorrência faz a gente correr para frente, né? Mas focando no agora, João Marquesan disse também que a concretização dos negócios na feira depende de 2 fatores: plano safra robusto e juros compatíveis à necessidade do setor. Afinal, para produzir mais e melhor, é preciso ter tecnologia no campo. Hoje nós temos todo esse tipo de inteligência, principalmente em questão de GPS, telemetria, tudo embarcado nas máquinas hoje, que faz com que o agricultor receba em tempo real todas as informações no iPhone, da forma que ele quiser. E muito mais agora está entrando a inteligência artificial nas máquinas. Máquinas que se autorregulam, máquinas que falam com outras máquinas, máquinas que falam com a gente, que estão dando resposta em tempo real. Quer dizer, então tudo isso está acontecendo. Para quê? Para melhorar a sustentabilidade e redução de custos. O agronegócio brasileiro representa cerca de 25% do PIB do país e está de olho nas oportunidades dos mercados interno e externo. Um dos diferenciais é a inovação. Este gerente de marketing estratégico já confirmou a participação da empresa na AgriShow de 2026, que já tem data definida, de 27 de abril a 1º de maio. Haverá novos produtos, haverá novos designers. Se nós já somos vencedores do IF Design e do Red Dot, a primeira empresa brasileira, a ganhar 2 prêmios internacionais com o nosso pulverizador autopropelido, imagino que vem aí de novidade pela frente. Aguarde. Robôs, drones, inteligência artificial, cada vez mais são usados para aumentar a produtividade no campo. E tudo isso foi apresentado aqui na AgriShow.
De uma ponta a outra, a máquina mede quase 40 metros. Mas a imponência não está apenas no tamanho, e sim na tecnologia embarcada. São computadores e sensores capazes de identificar até possíveis pragas na lavoura e aplicar venenos específicos exatamente no local e na quantidade necessária. Isso aqui são câmeras, né, e nossos pulverizadores, câmeras de inteligência artificial, que em tempo real elas entram ali na plantação do produtor mesmo e fazem essa identificação de plantas daninhas. Pelo alto, drones mapeiam a propriedade em tempo real e pulverizam áreas de difícil acesso. O drone de pulverização ele vai conseguir alcançar áreas em que o pulverizador autopropelido não alcança, por exemplo, terrenos mais acidentados, áreas ali de culturas perenes, né, de café, de laranja. Aqui na feira é possível ter acesso a tudo que há de mais moderno no campo, principalmente quando o assunto é tecnologia, como inteligência artificial e até mesmo robótica. Essa aqui, por exemplo, é a Guia. E é esse robô que controla aquela máquina agrícola enorme ali atrás. E toda a interação é feita por comando de voz e inteligência artificial. Olha só. Olá, eu sou a Guia. Em vez de ter que procurar informações num manual com 800 páginas, a ideia é que você faça uma pergunta, como as páginas, né, de inteligência artificial que existem hoje, e ela provê para você a resposta, né, de como trocar uma lâmpada, um óleo. Essa máquina também pode ser operada por inteligência artificial ou por controle remoto a 2 quilômetros de distância. Uma tecnologia 100% brasileira. Quem pilota essa máquina, na verdade, é um programa de computador e ele está atento à localização dele, a eventuais obstáculos que estão no caminho dele, para tomar algumas pequenas decisões e deixar algumas outras para o operador que vai estar fazendo isso de forma remota. Avanços tecnológicos que ajudam a melhorar a eficiência e a produtividade no campo. O que a gente faz hoje é trazer a informação em tempo real para uma tomada de decisão bastante assertiva, bastante correta, para que a gente possa ter o melhor resultado, porque as margens do negócio são cada vez menores. Então, um bom resultado no momento correto vai trazer uma competitividade melhor para o produtor. Da AgriShow, a gente segue agora para a Expo Zebu, que foi realizada em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Uma das maiores feiras do setor do mundo, completou 90 anos. Como resistir a essa tentação? Mas para essa fraldinha no espeto chegar para nós, consumidores, o processo é longo, exige muito estudo e tecnologia. Aqui, por favor, sem gordura. E é exatamente essa a proposta dos criadores de gado Zebu. Nos oferecer uma carne saudável, macia e extremamente saborosa. Muito obrigado. Que delícia! Do pasto ao prato, a rota do desenvolvimento passa pela BR-050, a Avenida Paulista da Pecuária Brasileira. Às margens da movimentada rodovia, propriedades rurais foram substituídas por empresas de melhoramento genético. Um único fio do pelo do animal já é o suficiente para implantar técnicas que melhoram a produção de leite, ganho de peso, resistência a doenças e possibilitam até a escolha do sexo. Vamos extrapolar isso para o ser humano. Vamos dizer que a gente tivesse informações de que se aquele bebê ou aquela criança ia ser um bom nadador, um bom jogador de basquete, ou ele seria um bom corredor ou um bom piloto de Fórmula 1. E você tivesse essa informação antes e começasse a treiná-lo, desse a oportunidade para que essa criança convivesse com esse meio e desempenhasse essa habilidade específica. É exatamente isso que a gente faz. Durante o período reprodutivo, que pode durar 12 anos, um touro assim pode produzir até 500 mil doses de sêmen. Os bezerros podem nascer ao mesmo tempo em vários estados do Brasil e até no exterior. A tecnologia permite essa possibilidade, a reprodução à distância. O mesmo pai com milhares de filhos sem nunca ter se aproximado da mãe. Considerando o preço médio de cada sêmen, R$ 90, multiplicado por 500 mil sêmens, um único touro pode gerar uma fortuna, 45 milhões de reais. Os animais que mais geram resultado são enterrados com direito a lápide ou são embalsamados. E por que esse aqui foi imortalizado?
porque foi destaque na raça em números de qualidade, de produção, porcentagem de filhos que teve. Não por acaso, a Expo Zebu é a Copa do Mundo da Pecuária. 800 estrangeiros de 40 países vieram este ano para aprender como o Brasil se tornou referência no planeta. Em 2023, exportamos mais de 40 mil doses de sêmen para a Índia, abrindo um mercado gigantesco, onde a própria Índia reconhece, né? Da mesma genética que saiu de lá, passado aí nos 105 anos de história da BCZ e passado já aí 63 anos da última exportação de lá para cá de gado vivo, o quanto o Zebu evoluiu no Brasil, o trabalho da BCZ, dos seus técnicos, mas em especial aos nossos criadores, né? Que pegou a mesma genética produzida lá e hoje entregando mais carne, mais leite, podendo ter a produtividade que tem. Um grupo de visitantes do Egito teve a oportunidade de vivenciar o mundo rural de um jeito único, olha só. Em uma manhã tranquila, visitantes têm a oportunidade de vivenciar de perto o verdadeiro espírito rural. Eles chegam a uma fazenda onde a experiência começa com o frescor das palmeiras e a sensação de estar em contato direto com a natureza. Os turistas exploram o campo, acompanhados por um fazendeiro que compartilha com entusiasmo o cuidado com as plantações. E a interação é imediata. Frutas frescas, como as amoras, estão ao alcance das mãos e todos podem provar e aprender mais sobre o processo de cultivo, dando um toque pessoal à visita. O projeto organiza essas experiências desde 2011. O objetivo é apoiar pequenos agricultores e, mais recentemente, incentivar o trabalho de mulheres no campo. Por meio dessas viagens, é muito importante retornar à natureza, entender as plantações e entender que existe algo chamado sazonalidade. Na cidade, vivemos de alguma forma separados da terra agrícola. Tudo está disponível no supermercado o ano todo. Então perdemos parte do conhecimento que as comunidades locais, especialmente as rurais, têm sobre os pratos tradicionais que estão necessariamente ligados à sazonalidade das plantações. A experiência vai além da simples visitação. É uma verdadeira imersão no modo de vida rural. Depois de explorar o campo, o grupo é conduzido até a cozinha da fazenda, onde a magia culinária acontece. Eu vim hoje para conhecer o clima da fazenda. É a primeira vez na minha vida que vejo isso, honestamente. O clima rural, ver como os animais estão se alimentando, e é a primeira vez que vejo tantas plantas. É a primeira vez que eu soube que gergelim é uma planta. E é a primeira vez que vejo repolho, folhas de videira e berinjela sendo plantados na fazenda. É uma experiência e um ambiente muito agradáveis. Vivi uma experiência que nunca tinha visto antes. A ideia é proporcionar uma experiência única de aprendizado e também gerar uma conexão mais profunda entre o produtor e o consumidor. O resultado final é um momento de puro prazer, compartilhado entre amigos e familiares, com pratos típicos servidos com muito carinho. Minas Gerais é o terceiro maior produtor de peixes de cultivo do país e a tilápia lidera o ranking de produção. Sabe aquele peixinho frito no final de semana? Aquele bem crocante, suculento. Até chegar no seu prato, ele passou por muita coisa. São pelo menos 7 meses de trabalho até aquela ova de peixe se transformar em um dos pratos mais queridos do Brasil. Para entender melhor sobre este processo, nossa equipe veio até esta piscicultura, na cidade de Indianópolis. Estou no ramo aí há 12 anos, mais um pouquinho, né? Com a produção aí hoje em torno aí de 120 toneladas mês. Peixe de 30 gramas a peixe de 1 quilo, 1,1 kg, deve estar beirando em torno de 900 a 1 milhão de peixe. De unidades peixe dentro d'água, né? É muito peixe. A tilápia é uma espécie exótica, né? A origem dela é africana, se adaptou bem ao nosso clima tropical. E o potencial de ganho dela, de peso, né, em relação às outras espécies, a precocidade dela,
faz com que seja zootecnicamente, né, em termos de produção, é a preferência, a gente brinca que é o nosso frango de granja, né? A precocidade que ela tem. E aliado a isso, o sabor da carne ganhou o gosto, né, do brasileiro. E claro que uma carne tão saborosa tem que ser muito bem cuidada, o que já pode ser visto desde o início no processo de vacinação. Ele é feito, como em todas as outras espécies, indivíduo por indivíduo, na maneira injetável. A qualidade de vacinação influencia na qualidade de proteção e aí o desempenho do plantel como um todo. E algumas doenças acabam sendo mais recorrentes. Pensando nisso, o segmento investe em várias pesquisas com a intenção de prevenir para não ter que remediar. É feito todo um trabalho de varredura nos lotes, em todas as propriedades a gente tem um monitoramento a nível nacional para entender o cenário e depois conseguir aplicar uma solução. Hoje, piscicultura, assim como a avicultura suína, a gente tem que trabalhar com prevenção. Depois que se instalou o problema, né, o medicamento é a única forma, mas não é eficiente e não é benéfico. O bom é a gente trabalhar com prevenção. Depois da vacina, aí começa a fase de engorda. Bom, hoje a gente recebe aí em torno de 60 mil alevinos, né? Alevinos que eu digo que são peixes que chega pra gente em torno de 28 a 32 gramas. A gente coloca no cada tanque, hoje, no tanque, vamos falar no tanque grande, tá? Uma dimensão aí de 4x6. A loja a gente coloca em média de 5 a 5.500 unidades. Esse peixe fica na água durante 5 meses e meio a 6 meses. O peixe chegando em torno aí de 1 kg, 1,1 kg, às vezes até menos, a gente já manda para o frigorífico. Nesse tanque ficam os peixes mais velhos, que já estão sendo alimentados há cerca de 6 meses. Esses peixes já pesam pelo menos 900 gramas e daqui a pouquinho vão ser despescados, ou seja, retirados da água para comercialização. E essa ração que eu estou dando para eles, ela é toda pensada para que a produção seja o mais eficiente possível. Esse peso, quando a gente vê do ponto de vista econômico, né, para a piscicultura, é quando a gente tem uma maior eficiência de conversão alimentar, ou seja, a quantidade de ração que eu jogo e quanto dessa ração realmente vira carne, né? Vira produto. Essa tilápia aqui já tem mais de 1 quilo. Tá prontinha para ser comercializada do jeito que o mercado gosta. Mas quer saber de um fato interessante? Todas essas tilápias que estão aqui dentro e também no tanque, todos são machos. Isso porque o sexo desse animal é induzido em laboratório para atender às preferências do mercado. Como a fêmea ela tem uma tendência, com 300, 400 gramas, ela voltar para a reprodução, ela acaba não tendo o direcionamento da sua energia para o ganho de peso, diferente do macho. Então, enquanto a gente tem fêmeas de 300, 400 gramas no plantel, o macho já está com 1,2 kg. Então, por isso, a preferência na hora da produção, a gente opta pela compra dos animais machos. E falando em comercialização, a piscicultura mineira é a terceira maior do país, ficando atrás dos estados do Paraná e São Paulo. Em 2024, foram mais de 72.800 toneladas de peixe produzidas em território mineiro, 68.700 toneladas só de tilápias. E no período entre o mês de março e abril, o setor registra um aumento na procura por peixes em cerca de 30%, uma vez que neste período muitos brasileiros diminuem o consumo de carne vermelha. Na minha opinião, acho que é a melhor carne que tem, né? Não vamos falar mal dos outros peixes, desprezar os outros peixes, mas a tilápia, desde que ela entrou no Brasil, ela é bem aceita, né? O governo de São Paulo anunciou um pacote de 600 milhões de reais voltados para o agronegócio do estado. Então vamos entender melhor sobre isso. Quem chega aqui no Record News Rural é o Guilherme Piai, que é secretário de Agricultura e Abastecimento. Guilherme, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês falando do agro de São Paulo. Bom, a AgriShow é um momento importante, a gente sempre espera, né, anúncios, e o governo de São Paulo esse ano veio com um anúncio de peso, né, um valor importante, bem no momento, inclusive, que a gente enfrenta juros elevados, né, aqui no Brasil. Com certeza, um momento crítico do setor, com juros elevadíssimos, e merecia, porque a AgriShow, com 30 anos de realização, é a maior feira do agronegócio do mundo, e mesmo perante as dificuldades, eu andei mais de 20 stands hoje, e está muito claro
que vai quebrar o recorde do ano passado e em torno de 10 a 15% a mais de vendas. Isso a gente está falando num faturamento de 15 a 17 bilhões de reais. Nos deixa muito feliz e prova que o agronegócio conseguiu se desvincular de políticas públicas. O setor é muito forte, a iniciativa privada veio firme e o produtor rural brasileiro tem muita resiliência. E o governador Tarcísio veio aqui e anunciou 12 entregas. 12 entregas importantes, relevantes, que vão deixar legado em todas as áreas. Deixou o maior seguro rural da história de São Paulo, foram 100 milhões de reais. São Paulo é o único estado do Brasil que faz essa subvenção estadual, que ajuda o produtor na hora dele contratar o seguro dele, e com isso a gente fica menos exposto a riscos climáticos. O Brasil hoje tem o seguro rural mais atrasado do mundo. A gente não consegue ter cobertura de 12% da nossa área. Os Estados Unidos cobre 80%, 90%, a China cobre 70%. Então a gente está muito feliz de ser modelo para o Brasil em seguro rural. O governador anunciou o maior FIAP da história do estado de São Paulo, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, que é empréstimo com juros subsidiado, 3% ao ano de taxa, com 2 anos de carência para pagar. No Protrator, nós estamos pagando metade da taxa de juros, que está em torno de 14% a 16%. A Secretaria de Agricultura, pelo FIAP, vai pagar metade da taxa de juros para o produtor. Tenho certeza que também vai ser um grande sucesso. Lançamos aqui com a Desenvolve o Irriga Mais São Paulo, parceria com a Copercitos, que é uma grande cooperativa, tem 50 mil cooperados, juros de 0,78 ao mês, dá praticamente 9% ao ano. E 200 milhões de reais está sendo um verdadeiro sucesso. Eu acho que essa linha esgota aqui na AgriShow. E a Desenvolve também lançou a Agromáquinas SP, com juros de 12% a 14%. A Baldan, a Marquesan, entre outras empresas de máquinas, se credenciaram e já nos deram feedback que estão vendendo muito pela atração dessa taxa de juros. E o Plano Safra, que a gente tanto esperou, não chegou. E todo ano essa insegurança. Quanto vai vir, qual vai ser a taxa de juros, quanto a gente vai ter de recurso disponível. E esse Plano Safra, que era lançado em junho, está ultrapassado. Isso é da década de 70. Hoje você planta o que você quiser, aonde você quiser, o ano inteiro. O agro se modernizou muito. Isso tem que estar na LDO, com previsibilidade, para dar segurança jurídica para o setor. Se isso estivesse pronto agora, para essa feira, por exemplo, a gente estaria faturando muito mais do que 15 ou 17 bi. E a gente está sentindo essa falta. Sim, com certeza. E também foi anunciado um apoio com relação à logística rural, né? Teve 200 milhões para a logística rural, estradas rurais, pontes rurais. São Paulo tem quase 200 mil quilômetros de estradas rurais, 7 vezes mais do que o que tem de via asfaltada. E a estrada rural é de dignidade, para escoamento de mercadoria, para levar um filho para a escola. E a gente vai reformar e melhorar essas estradas, inclusive 2 aqui em Ribeirão, 2 trechos que as obras já começaram. A gente está muito feliz por isso. O governador mandou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa para valorizar as carreiras da Secretaria, carreiras de 1976, 1984, nunca modernizadas e modernizadas agora, valorizando os veterinários, os agrônomos, os assistentes técnicos, os pesquisadores, pensando no futuro da pesquisa. E eu homologuei um concurso agora com quase 40 pesquisadores que vão vir para o nosso time da APTA, que é a Agência de Pesquisa do Estado de São Paulo, com o IAC, que tem 138 anos, com o Instituto Biológico, Instituto de Zootecnia, uma joia rara de São Paulo. Um país sem pesquisa, sem ciência e sem inovação é um país fadado ao fracasso. E o governador entendeu essa necessidade de modernizar, de valorizar os salários, e também é um grande legado que será esperado por décadas, e a gente conseguiu entregar nessa AgriShow, fora crédito, fora seguro, fora o primeiro modelo de manual de compensação para parques estaduais e unidades de conservação, para o produtor conseguir compensar sua reserva legal. Primeiro modelo do país que a gente conseguiu tirar do papel, e com isso os parques estaduais vai conseguir, não só o governo capitalizar, mas também o privado cuidar
e zelar por esse patrimônio que ele está comprando. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso então, porque muitas vezes quem não é do agro não entende toda a cadeia que tem envolvendo a sustentabilidade e o meio ambiente, né? Inclusive foi lançado um fundo de investimento, né, que vai inclusive garantir ainda mais incentivos nesse sentido, né? Biocombustíveis, perfeito. O agro de São Paulo hoje é um dos mais sustentáveis do mundo. Nós temos 25% de área preservada. O Código Florestal brasileiro é o mais exigente do mundo, ele pede 20%. Nós temos 25% a mais que ele pede, porque 5% de 20% é 25%. Ninguém no mundo tem um Código Florestal que exige isso. Na Europa, quando pediram para os produtores de lá preservarem 4%, eles pararam a Europa e jogaram o esterco em prédio público. Então ninguém no mundo faz o que o Brasil faz. Nenhum país do mundo tem o CAR, só o Brasil, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é o raio-x ambiental da propriedade. Em São Paulo, nós já validamos 120 mil CARs, vamos validar 200 mil esse ano, que é 50% das nossas propriedades, é mais que o Brasil inteiro em conjunto. Então isso, e fora tudo isso que eu falei, nós temos uma meta de reflorestamento de quase 1 milhão de hectares. Então a gente é exemplo para o mundo, não só em produção, que a gente está quebrando recorde. O São Paulo hoje é o estado que mais exporta no agro brasileiro, com 3% do território nacional, nós estamos em primeiro lugar. Mas também em preservação. A gente está crescendo em produção e crescendo em preservação e sustentabilidade. Secretário, adora andar pelo interior de São Paulo, né? Que a gente vê de pertinho a potência do nosso agro, mas o agro paulista ele tem se expandido, inclusive com outras culturas. A gente sabe da força da cana, por exemplo, da laranja, mas tem muito mais, né? Muito mais. São Paulo tem algumas particularidades. Primeiro, nós somos o estado do Brasil que tem a maior diversificação de culturas. E isso é muito bom. Quando você depende de poucas culturas, quando vem fenômenos climáticos, você tem uma quebra de produção muito grande. Aqui nós temos a cana-de-açúcar, que é uma cultura mais resistente à seca, com quase 6 milhões de hectares. E hoje não dá para você falar em transição energética no mundo sem a cana, porque da cana a gente aproveita tudo. Nós temos um pré-sal caipira dentro de São Paulo. Todos os combustíveis renováveis que o mundo está olhando, etanol de primeira geração, de segunda geração, biogás, biometano, SAF, que é o combustível sustentável de aviação, hidrogênio, vai vir da cana-de-açúcar. E a nossa balança comercial está muito forte também na questão da proteína. A proteína passou sucos em São Paulo, está em segundo lugar, só perdendo da cana-de-açúcar, do setor sucroenergético, né? Açúcar e etanol. Nós estamos crescendo mais de 20% ao mês nas exportações de proteína. Nossa pecuária aqui também é a mais sustentável do mundo. Nós somos o estado que tem o maior número de plantas frigoríficas do Brasil, o maior número de confinamentos do Brasil, um estado terminador de gado. A gente traz gado do Brasil inteiro para terminar aqui, um gado precoce, um gado sustentável. Tem confinamentos, pegando os estercos e colocando em caldeira de usina para produzir biometano. Biometano é um combustível renovável, um gás que substitui o diesel. E quando substitui o diesel, diminui em 90% as moléculas dos gases do efeito estufa, do aquecimento global. Então, olha a economia circular da pecuária paulista. Os confinamentos, de cada 10 quilos de trato do gado, mais de 8 quilos são resíduos de agroindústrias. Então, ambientalmente, com segurança, com dados técnicos, ninguém no mundo faz perto do que São Paulo e o Brasil faz no agronegócio. Pois é, vamos falar um pouquinho mais de exportação então, porque, por exemplo, nesse primeiro trimestre teve superávit de quase 5 bi, né? Então a gente vê realmente essa potência também quando o assunto é mercado internacional. E aí é legal a gente também trazer uma reflexão sobre como que isso traz emprego, né? Emprego e renda para o Estado. O número de empregos no agro ele é gigantesco. Saiu uma matéria falando que o emprego no agro diminuiu. Mentira. Pode ter diminuído da porteira para dentro por causa dos investimentos pesados em tecnologia. Mas com o aumento de produção, e o Brasil em poucas décadas deixou de ser um importador de alimento para o maior exportador do mundo, a cadeia geral das agroindústrias, o número de empregos no agro aumentou e aumentou muito, porque tem que ter logística para escoar essa produção, tem que ter mercado financeiro para vender essa produção, tem que ter as agroindústrias para processar essa produção, e o emprego no agro não para de crescer e de aumentar. E com isso, com essa balança comercial, aqui em São Paulo, por exemplo, o agro representa quase 45% da balança comercial do estado. E esses números de PIB que a gente vê do agro não considera as cadeias indiretas. Como eu disse,
Então, quando você olha como um todo, o agro com certeza é o principal setor desse país e é a única vocação que a gente tem. Os países no mundo que cresceram, que se desenvolveram, como o Japão, entendeu que a vocação dele é a tecnologia. Como a Coreia do Sul entendeu a vocação dela. Como os Estados Unidos. A vocação brasileira, isso está escancarado, é o agronegócio. É o único jeito desse país deixar de ser colônia. E a gente, ao invés de exportar commodities, exportar valor agregado. Ao invés de exportar soja, o óleo de soja. Ao invés de exportar o amendoim, a pasta de amendoim. Ao invés de exportar o etanol, combustível sustentável de aviação. Ao invés de simplesmente exportar carne premium, embalada, cortes internacionais. Só com isso, com essa agregação de valor, dá para multiplicar por 3, 4, 5 ou até 6 vezes o que a gente já exporta na balança comercial. E quando a gente aprender e realmente valorizar as mulheres e os homens do campo, que são nossos verdadeiros heróis, ninguém segura esse país. Agora, secretário, está com botina no pé, chapéu, bateu perna aqui na AgriShow e com certeza ouviu muita demanda, né? Quais são as principais preocupações dos produtores nesse momento? São várias preocupações. A primeira delas são os juros altos, né? Os nossos juros hoje é um dos mais altos do mundo, isso inviabiliza muitas operações. Por isso que a gente correu para vir com o FEAP, com o Seguro Rural, com o Protrator, com o Agromáquinas SP, com o Irriga Mais São Paulo, porque a gente sabia que isso ia ser um desafio para essa feira. Segunda preocupação, seguro rural. Terceira preocupação, armazenagem. Nosso país tem um déficit de armazenagem gigantesco, é uma vergonha. Nossa safra fica nos caminhões a caminho do porto, nos caminhões a caminho da cooperativa. A gente não dá conta de armazenar o que a gente produz. Irrigação. Nossa média de irrigação é metade da média mundial. E através da irrigação você tira 3 safras, você tem segurança de produção, você produz muito mais numa área menor, com sustentabilidade. Conectividade também é uma coisa que nos pedem muito, a gente expandir a internet para todo o campo paulista. Porque com isso, além de você levar dignidade, lógico, você aumenta muito a produção, com a agricultura de dados, agricultura de precisão, sem choramento. Então a gente está trabalhando muito também num programa de conectividade rural aqui em São Paulo. Então são vários desafios. Se a gente olhar todos esses desafios, conectividade, armazenamento, irrigação, crédito, seguro, a gente vê pastagem degradadas. O Brasil tem 90 milhões de hectares de pasta degradada. É mais do que a agricultura brasileira usa. Quando a gente vê que o Brasil está num patamar gigantesco em relação ao agro, a gente vê o quanto dá para a gente crescer e o quanto dá para a gente expandir. E o melhor de tudo, plantando árvores. O Brasil consegue dobrar a sua produção plantando árvores e preservando. Só em assentamentos no Brasil nós temos 92 milhões de hectares, mais que o agronegócio brasileiro usa. Só em pasto degradado nós temos 90 milhões de hectares, mais que a agricultura brasileira usa. Só da gente tornar isso áreas produtivas, cultiváveis, fora a pegada climática, que quando você recupera um pasto degradado tem toda uma pegada climática nisso, você está estocando o gás carbônico no solo, você consegue melhorar a balança comercial, PIB, geração de emprego, renda, prosperidade. A FAO tem um estudo que recuperar pasto degradado é melhor do que distribuição de programas sociais. Porque você pega uma área ociosa, degradada e leva prosperidade para a mulher e para o homem do campo. Bom, e a gente vai estar aqui sempre acompanhando tudo isso, a gente torce muito pela superação dos desafios mesmo, né? Estamos sempre de portas abertas. Secretário, foi muito bom te ouvir, ter esse panorama todo. Um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos e muito obrigado a todos vocês, produtores rurais, mulheres e homens do campo, pelo que vocês fazem pelo nosso estado e pelo nosso país. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!